Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor William Prado, sou professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas, e venho para mais um encontro de revisão Enem com vocês, trazendo hoje a temática radioatividade. Esse tema nós trabalhamos inicialmente em estrutura atômica, no modelo de Rutherford, quando falamos de partículas alfa. Já estamos introduzindo conceitos de radioatividade. Então hoje, com essa aula, eu vou expandir um pouco mais os conhecimentos, os conceitos de radioatividade e trazer os pontos do conteúdo que são mais relevantes e que costumam serem mais cobrados na prova do Enem. Esses pontos seriam: primeiro, decaimento radioativo, que são emissão de radiações alfa, beta e gama, cinética de decaimento, o tempo de meia-vida, e os conceitos de fissão e fusão nucleares e suas aplicações no dia a dia. Bom, historicamente, a radioatividade foi descoberta por Becquerel enquanto estudava um sal que tinha um brilho característico, um sal que brilhava no escuro e que não era fosforescente, ou seja, não havia uma fonte de excitação que fazia com que aquele composto brilhasse no escuro. Ele era o sulfato de potássio, sulfato duplo de potássio, uranilo, e ele apresentava um brilho no escuro característico, mesmo sem que houvesse uma fonte de excitação. Então isso era muito curioso e já começa aqui nesse momento a trabalhar os conceitos de radioatividade. Além disso, na sequência vem um casal famoso na ciência, famoso com o estudo de radiação, que é o casal Pierre Curie e Marie Curie, que estudaram vários minérios de urânio e viram que todos eram radioativos, assim como Becquerel já havia estudado outros compostos. Então, eram compostos que se pareciam bastante, tinham brilhos específicos, característicos, mesmo sem que houvesse fontes de radiação. Bom, na tentativa de isolar o urânio, vários elementos foram descobertos além dele, como o polônio, rádio, que são inclusive muito mais radioativos do que o próprio urânio. Tranquilo? Bom, por definição, radioatividade é um ramo da ciência que estuda reações em que ocorrem alterações no núcleo atômico. Até então, o que a gente costuma trabalhar são reações químicas em que envolvem mudanças na eletrosfera do átomo, ou seja, o que modificam são os elétrons na eletrosfera que dá origem a novos compostos químicos. Então, o único assunto que trabalha modificações nucleares, ou seja, que mexe com prótons e nêutrons no núcleo do átomo, é a radioatividade. Então, dizemos que a radioatividade é um conteúdo que envolve um fenômeno nuclear. E esses fenômenos são reações radioativas ou reações nucleares. Bom, núcleos atômicos são compostos por prótons e nêutrons, eletrosfera por elétrons. Tranquilo? Queridos, o núcleo do átomo, quando há uma quantidade significativa de prótons, geralmente mais de 82, que é o seu Z, número atômico, apresenta uma repulsão eletrostática muito significativa. E mesmo que haja os nêutrons, que tentam ali criar um mecanismo de estabilização, a repulsão é tão significativa que o núcleo daquele átomo torna-se altamente instável. E é aí que entra a radioatividade. É aí que entra o porquê de um átomo, chamado nuclídeo, emitir radiação naturalmente. Ele emite radiação com o objetivo de reduzir a sua energia, tornando-se um átomo mais estável. Então, desintegrar ou sofrer decaimento radioativo ou nuclear, mesma coisa, significa o átomo perder energia, dando origem a novos elementos, a novos átomos mais estáveis do que os de origem. Então, a radiação emitida por um núcleo instável é um mecanismo de estabilização, buscando obter um elemento menor, mais estável, e para isso ele perde energia na forma de radiação. Tranquilo? Como mostra essa imagem aqui embaixo, ó. Eu tenho um núcleo instável, ele emite radiação e dá origem a outro núcleo. Se esse outro núcleo formado for estável, a radiação cessa. Porém, se o núcleo formado continuar instável, ele continua emitindo radiação até que ele alcance uma condição de energia baixa o suficiente que ele pare de emitir radiação. As principais partículas ou radiações emitidas por nuclídeos são radiação alfa, beta e gama. Radiação alfa e beta são partículas alfa e beta, dizemos partículas alfa e beta, pois apresentam alguma massa. E a gama é uma onda eletromagnética, ela não tem massa. Então, todas são radiações, alfa, beta e gama são radiações, mas eu só posso falar partícula para alfa e beta. Para gama, eu não posso referir como partículas gama. Compreendido?
Em relação às radiações alfa, beta e gama, cabe destacar algumas das suas propriedades e diferenças. Bom, radiação alfa, ela é semelhante ao núcleo do átomo de hélio. Ela tem 2 prótons e 2 nêutrons. E é representada como alfa, 4 em cima, 2 embaixo. Por que 4 em cima? Massa, 2 embaixo, prótons. Beta seria como se fosse um elétron. Então eu tenho um beta, a letrinha beta, em cima 0, com massa desprezível, como um elétron, e carga -1. E gama, 0 em cima, 0 embaixo, indicando um tipo de onda que não tem massa naturalmente e nem carga elétrica. A carga da radiação alfa, mais 2, porque há 2 prótons. Radiação beta, -1, representa o elétron. E gama, 0. Em relação à velocidade com que eles são emitidos, a radiação alfa é a mais lenta, por ser até a mais pesada, ela se desloca com mais dificuldade, então é a mais lenta. E a radiação gama, como ela é um tipo de onda, ela se desloca como se fosse a luz naturalmente. Então a mais rápida é a gama, a mais lenta é a alfa e a beta teria uma velocidade intermediária. E poder de penetração. Como a gama é um tipo de onda, é a mais penetrante no organismo, por exemplo. E a alfa, por ser a maior, a que tem mais massa, ela fica bloqueada, ela fica retida com mais facilidade. Então acaba que a alfa ela tem menor poder de penetração e a gama tem maior poder de penetração. E a beta, assim como a sua velocidade, também é intermediária. Bom, quanto à classificação, um nuclídeo pode ser natural ou espontâneo, desde que ele seja obtido de fontes naturais, ou artificial ou induzido, desde que esse nuclídeo seja obtido a partir de mecanismos de reações nucleares que forneça, que obtenha um novo nuclídeo, radioativo também, a partir de outros elementos. Então, se ele for obtido laboratorialmente, ele é um nuclídeo artificial. Quando um nuclídeo emite radiação, por exemplo, emite uma radiação alfa, é a primeira lei de Soldi. Quando emite uma radiação alfa, se a radiação alfa tem 4 de massa e 2 prótons, acompanhe comigo, urânio 238, 92. Em cima é a massa, embaixo prótons. Quando o urânio emite uma partícula alfa, ele perde 4 de massa e perde 2 prótons. Então eu vou ter um novo elemento formado, aqui chamado de Y, com massa quanto? 234, já que 4 é a massa da partícula alfa. Então a partícula alfa que sai, ela leva consigo aquela massa que era do átomo de urânio. Então se emitir 2 alfas, ela vai levar 8 de massa, e assim sucessivamente. Iguais para os prótons. Se a partícula alfa tem 2 prótons, quando sai uma partícula alfa, leva 2 prótons. Quando sai 2 alfas, leva 4 prótons, e assim sucessivamente. Aí você me pergunta, William, e quando o nuclídeo é um nuclídeo beta-emissor? O que ocorre com o átomo que é gerado quando emite radiação beta? Simples. A radiação beta ela vem do seguinte, um nêutron presente naquele núcleo, ele sofre desintegração e dá origem a um próton, um elétron, que é a radiação beta, o elétron, e um antineutrino. Esse último não vai ser estudado na nossa aula de hoje. Esse próton que é gerado, ele permanece no núcleo, ou seja, um nêutron dá origem a um próton. Então a massa não altera, já que a massa do nêutron e do próton é praticamente a mesma. Contudo, aumenta o quê? O número atômico, uma vez que eu tenho o incremento de um próton naquele núcleo que não existia anteriormente. A radiação, o elétron que é gerado, que é a radiação beta, ele é emitido, então a radiação beta vem desse processo, da desintegração de um nêutron presente no núcleo. É o caso do urânio aqui também, ó. Urânio 238, 92, emite radiação beta. Ele dá origem a um elemento Y com massa 238. Olha que a massa não se altera, a massa é a mesma, porém é outro elemento, porque muda o número atômico, que era 92 e passa a 93. Ou seja, é uma transmutação? Sim, porque dá origem a um novo elemento químico, porém é isóbaro um do outro. Por que isóbaro? Porque são elementos diferentes que apresentam a mesma massa atômica. Tranquilo? Bom, depois da emissão de uma radiação alfa ou de uma radiação beta, o elemento pode ainda emitir radiação gama. Temos que lembrar disso sempre.
A radiação gama, ela vem sempre após a emissão de uma radiação alfa ou de uma radiação beta. Ela nunca vem sozinha, nunca vem primeiro. Bom, olha um exemplo clássico do Enem. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento é: eu tenho o tório, TH, 230, embaixo, 90. Dá origem ao rádio, com massa 226, número atômico 88, gera uma partícula e libera o quê? Energia. Olha o comando da questão. Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é, queridos, qual a variação de massa nesse processo? 4, que é 230 menos 226. Qual é a variação de prótons? 90 menos 88, 2. Então, eu tenho, naturalmente, a partícula alfa. Eu tenho emissão de radiação alfa, porque eu sei que a alfa tem massa 4 e tem quantos prótons? 2. E tem que lembrar que a massa não se perde no processo radioativo. A massa se conserva. Então, se saiu 4 de massa e saiu 2 prótons, só pode ser a radiação alfa. Compreendido? Uma questão simples de decaimento radioativo que caiu em 2018 na prova do Enem, que a gente poderia errar por não conhecer qual é a composição da radiação alfa. Bom, agora falando de cinética de decaimento, tempo de meia-vida. Queridos, esse assunto entra bem, essa parte agora entra bem em datação de fósseis, descobrir a idade de um fóssil. Radioterapia envolve esses conceitos de cinética. Estudo da contaminação de uma dada região, como, por exemplo, quando há um acidente nuclear, envolve cinética. Então, esse conteúdo estuda o comportamento de uma amostra radioativa, observando a sua vida média e o seu tempo de meia-vida. Foca aqui agora no tempo de meia-vida. O que vem a ser o tempo de meia-vida? É o intervalo de tempo necessário para que o número ou a massa do nuclídeo se reduza à metade. Então, vou pegar um exemplo qualquer, criar um caso aqui aleatório. Suponha um elemento A que tenha meia-vida de 10 anos. Se você encontrar 1 quilo dele hoje, daqui 10 anos, passou uma meia-vida dele. Quando passa uma meia-vida, esse 1 quilo se reduz à metade, ou seja, ele vira apenas meio quilo de material radioativo. Quando se passarem mais 10 anos, ou seja, 20, se passaram 2 meias-vidas, ou seja, 1 quilo virou 500, que virou 250. Isso vai acontecendo a cada meia-vida até que esse material desapareça e acabe a sua emissão de radiação, ou ela fica desprezível. Então, a cada meia-vida que passa, que é a letra P, se reduz à metade a massa que havia anteriormente. Então, eu tenho tipo uma análise matemática bem simples, que é, olha aqui a imagem. Eu tenho N0, é a massa inicial. Quando passa uma meia-vida, eu tenho N0 sobre 2, metade. Quando passam 2 meias-vidas, já a terceira imagem aqui, eu tenho a massa inicial sobre quanto? 4. E 4 é 2 elevado a 2. Queridos, esse 2 no expoente é o número de meias-vidas passadas. Então, se passarem aqui 4 meias-vidas, como é o caso desse exemplo, eu vou ter que depois das 4 meias-vidas, a massa resultante vai ser de quanto? O que você tinha no início, por exemplo, 1 kg sobre 2 elevado a 4, já que se passaram 4 meias-vidas desde a descoberta daquele material. Compreendido o que é meia-vida? Então, como exemplo, se eu pego 100 gramas de um material que tem meia-vida de 8 horas, quando passa 8 horas, ele cai para 50. Quando passa mais 8 horas, ele cai para 25. Quando passa mais 8 horas, ele passa para 12,5. A cada 8 horas que vai passando do tempo daquele material, a massa é reduzida à metade, até que essa massa se torne algo desprezível. Ou seja, dizemos que todo aquele material decaiu radioativamente e acabou a sua atividade radioativa. Ele deixou de emitir radiação, porque todo material
passando as meias-vidas sucessivas, chegou numa condição de massa insignificante e ele deixa de emitir radiação. Graficamente é a mesma coisa, porém, numa análise mais... Já foi Enem também isso aqui, numa análise gráfica. Eu tenho no início 100%. Meia-vida, vamos supor que seja de 5.730 anos. Isso aqui é o carbono 14, que é um clássico. Quando passa uma meia-vida, 10 gramas vira quanto? 5. Quando passa mais 5.700 anos, que é a segunda meia-vida, 5 vira quantos? 2,5 gramas. Ou seja, o gráfico é decrescente e à medida que passam meias-vidas sucessivas, a quantidade de material radioativo se torna cada vez menor. Isso é o tempo de meia-vida. No Enem, já veio desta maneira. Acompanhe comigo. Glicose marcada com nuclídeos de carbono 11 é usada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro, por meio da tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono 11 gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação de reação nuclear. Faltou a reação no slide. Vou colocar nos comentários a reação deste exemplo. Então, eu tinha um nuclídeo que a cada 20 minutos cai uma meia-vida. Aí ele fala o seguinte: a partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meias-vidas. Opa, se passaram 5 meias-vidas. Queridos, vejam comigo. Me reduzi aqui. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono 11, a massa em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem é mais próxima de... Olha só, eu tinha 1 grama inicialmente e o texto fala que se passaram 5 meias-vidas para adquirir a imagem. Ou seja, 1 grama vira 0,5, 0,25. Faça isso 5 vezes até que se passem 5 meias-vidas. Vamos chegar em 0,0315 gramas. Mas a questão pede a resposta em miligramas. Eu multiplico por 1000 a última resposta. Por 1000 e tenho aqui a resposta 31 miligramas. Então, é uma questão de meia-vida, muito simples, na qual a reação nem era relevante para responder a questão. Bastava que eu soubesse a massa inicial, 1 grama, e quantas meias-vidas se passaram, que foram 5, conforme a questão já sinalizou. Dentro das reações nucleares, ele ia abordar os decaimentos, transmutações nucleares, fusões e fissões nucleares. Bom, decaimentos nós já vimos que é a emissão de radiação alfa, beta e gama. Então, veremos das transmutações para frente. Bom, o que é uma transmutação nuclear? Uma reação nuclear provocada pelo bombardeamento de partículas, que são partículas projéteis, chamadas, aos nuclídeos, que são as partículas-alvo. Foi assim que Chadwick descobriu os nêutrons. Veja bem, eu tinha hélio bombardeando berílio. Nessa reação química, deu origem ao carbono com massa 12 e próton 6 e liberou um nêutron. Essa partícula que saiu, que não ficou no carbono na hora da junção, da colisão, foi chamada de nêutron e foi assim que ele foi descoberto, por meio de uma reação nuclear. Outro exemplo, olha aqui embaixo a imagem, eu tenho um próton colidindo contra um cobre, ele dá origem ao zinco, libera um nêutron, então por meio de uma colisão de uma partícula projétil que bate numa partícula alvo, dá origem a um novo elemento. Isso é uma transmutação nuclear. Fissão nuclear, conceito bastante abordado em avaliações, é o que ocorre na bomba atômica, é o que ocorre nos reatores nucleares de usinas nucleares. Bom, qual é a diferença básica entre fissão e fusão nuclear? Trabalhando de modo conjunto, é mais fácil compreender assim. A fissão é a partição, é a quebra de um núcleo atômico, formando 2 núcleos menores e liberando energia. A fusão é o contrário. São 2 núcleos pequenos que colidem entre si, se juntam e dá origem a um átomo maior. Então, a fissão é a quebra e a fusão é a junção. Tranquilo? Então, aqui, olha em branco na imagem, eu tenho uma partícula projétil que colide com um átomo grande
ele se particiona, ou seja, ele se fissiona, se quebra, dá origem a dois átomos menores. Bom, quando esse átomo se parte e dá origem a dois menores, ele libera energia altíssima e libera mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons continuam, queridos, acelerados e eles vão colidir com outros elementos radioativos que vão sofrer fissão novamente e cada um vai gerar mais 3 nêutrons. Enxergue que isso é uma chamada reação em cadeia. Enquanto houver nêutrons acelerados, enquanto houver material fissionável, ou seja, enquanto houver nuclídeos naquele meio, vai estar havendo as fissões nucleares. Até que ela entre em colapso e haja uma explosão. Tipo assim, ó, olha o GIF, eu tenho uma projétil, bate no alvo, gera dois átomos menores e libera 3 nêutrons. 3 nêutrons bate mais 3 nuclídeos mais adiante, quebra mais 3 átomos e vai gerar agora 9 nêutrons. E vai crescendo assim de modo como se fosse uma progressão geométrica. Ó, é uma reação em cadeia, por quê? Porque cada um nêutron colide com um átomo, sofre fissão, libera átomos menores e dá origem a múltiplos nêutrons que dão origem a essa reação de modo maior e cada vez maior enquanto houver material fissionável e enquanto houver nêutrons acelerados. É o que ocorre na bomba atômica. A bomba de Hiroshima e Nagasaki foi primeiro uso bélico da radioatividade de uma bomba nuclear, de uma bomba de fato, foi contra Hiroshima e Nagasaki, lá em 1945, uma bomba de um poder devastador, justamente porque é uma reação que não se controla na bomba, não se controla essa reação, ela começa a acontecer e vai acontecer enquanto houver material fissionável. Então, essa explosão é uma explosão de grande magnitude e que faça com que a radiação ela tome uma projeção, uma dimensão muito grande e alcance países que estão a centenas de quilômetros de um lugar como Hiroshima e Nagasaki. Então, o alcance da radiação é muito grande. Então, por exemplo, a temperatura que pode chegar naquela região chega a mais de 3.000 graus Celsius, causa muitas mortes instantâneas pela radiação, pela temperatura. Os que conseguem sobreviver podem desenvolver tumores em várias partes do corpo, onde passar a radiação. Filhos gerados depois desse processo, com pais que têm contato com a radiação, podem ter má formação, podem ter síndromes por conta do efeito da radiação. E aquela nuvem de poeira com formato de cogumelo, que é uma coisa característica das bombas atômicas, ela impede que entre a radiação solar por algum tempo, porque esse cogumelo ele é quilométrico para cima e também muito grande na horizontal. Então é uma coisa muito significativa, muito grande. Então a radiação solar não entra, ou seja, o calor não entra, cria o chamado inverno nuclear, que é devido à dificuldade da radiação solar entrar digamos assim, na cidade naquele momento, devido à nuvem de poeira e de radiação proveniente da explosão de uma bomba atômica. Na fusão, nós temos agora o contrário. Ao invés de haver uma quebra, eu tenho uma junção. Olha a imagem. Núcleos menores colidem entre si, se juntam, dá origem a um núcleo maior, libera um pósitron, que seria uma espécie de elétron positivo, e libera uma energia. Aqui cabe lembrar algo muito importante. A energia liberada na fusão nuclear ela é muito, muito superior à da fissão nuclear. Ou seja, é como dizer assim, a fusão nuclear, do ponto de vista energético, é muito mais poderoso do que a fissão nuclear. Compreendido? A fusão é o que ocorre em 2 pontos importantes. Um é o que ocorre no Sol, que gera gás hélio e gera o calor do Sol também. Lá ocorre fusão nuclear constantemente. E a poderosa, famosa e temida bomba de hidrogênio, que nunca foi usada ainda para fins bélicos, graças a Deus. Não se sabe nem o poder de devastação da bomba dessa, já que ela nunca foi testada, e esperemos que ela nunca seja. O que ocorre na bomba de hidrogênio, que a torna muito pior do que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, é o fato de ela ser uma bomba de fusão nuclear e não uma bomba de fissão nuclear. Então a bomba de Hiroshima e Nagasaki é uma bomba de fissão de urânio. Lá foi a quebra de urânio que libera energia. Hiroshima e Nagasaki. A bomba de hidrogênio, que até então nunca foi testada belicamente, é a bomba de fusão nuclear. É a junção de átomos de hidrogênio
que liberam uma quantidade colossal de energia. Ó, fusão, átomos pequenos colidem, liberam energia, dá origem a outro elemento maior. Só para desmistificar um conceito importante, qual é a diferença entre ser contaminação e irradiação? Vejam bem, quando estamos em contato com o Sol, nós somos irradiados pela luz do Sol. Mas quando você sai do Sol e vai para a sombra, você não passa a emitir radiação solar, porque você não está contaminado com um tipo de radiação. Então você sofre o efeito dela por irradiação, mas você não se torna fonte de emissão. Porém, quando você encontra um material radioativo, que é o que aconteceu em Goiânia, no famoso caso do Césio 137, as pessoas pegaram, tocaram no césio. E é um material radioativo. Nesse caso, a pessoa está contaminada e ela passa a ser a fonte de radiação, uma vez que o material radioativo está presente no nosso corpo. Então eu estou irradiando por quê? Porque o material está no meu corpo, então eu estou contaminado. Já quando eu estou tomando um banho de sol, por exemplo, eu não estou contaminado, eu estou apenas sofrendo a irradiação dos raios solares. Compreendido? Então, contaminação, a radiação está em mim. O material que emite radiação está em mim. Irradiação, o material está afastado, o núcleo está afastado, e eu só recebo o quê? O efeito da sua radiação. Bom, dentro de uma usina nuclear, como é que funciona a geração de energia dentro de uma usina? Bom, olha em laranja na imagem, nós temos aqui as barras que são de urânio, que vão sofrer fissão nuclear. Essa fissão libera grande quantidade de energia que vai aquecer uma água presente no sistema da usina. Essa água, ao aquecer, ela vai sofrer evaporação. Ela evapora e o vapor vai entrar no sistema da usina e vai girar turbinas. Ela desce, depois de girar a turbina, ela é condensada, ela é resfriada e volta para o sistema de novo e fica uma água ali em ciclo. Aqui eu coloquei essa imagem para destacar o seguinte: a geração de energia elétrica numa usina nuclear, ela vem de onde? Da energia cinética. Então, o vapor d'água vai gerar turbina. Opa, se gira alguma coisa, eu tenho energia em movimento. Eu tenho esse giro. Essa rotação dessa turbina vai ser uma energia cinética, já que eu tenho movimento, que vai ser transformada no gerador em energia elétrica. Então, eu quero que a gente tenha isso bem claro em mente, que numa usina nuclear, o que gera energia elétrica é uma conversão entre energia cinética, que vem das turbinas giradas por vapor de água, que dá origem à energia elétrica. Um dos grandes problemas do uso da usina nuclear hoje em dia ainda é o lixo radioativo que é gerado. Alguns são radioativos por décadas e décadas, chegando a centenas de anos. E o que fazer com esse lixo? Então, as usinas têm muito problema ainda com isso em relação ao armazenamento, acondicionamento do lixo radioativo que é gerado nessas usinas. Em relação a acidentes nucleares, o que é bom de saber em relação à radioatividade e acidentes que já houveram no mundo que envolveram esse conteúdo e que vêm em provas de vestibular e Enem de modo geral? Chernobyl, caso mais famoso da história, o maior acidente do mundo envolvendo uma usina nuclear. Então, houve uma falha humana, houve um teste em relação a um tipo de resfriamento em um dos reatores que sofreu explosão da maior magnitude já calculada, que é o nível 7 da escala de medir acidentes nucleares. Então, maior acidente da história, na cidade de Pripyat, na Ucrânia. Isso ocorreu há mais de 30 anos. Atualmente, onde funcionava essa usina de Chernobyl, hoje foi instalada uma usina de energia solar com mais de 1.000 placas solares que geram uma quantidade bem significativa de energia, que é a imagem de baixo aqui, ó. Essa imagem de baixo representa lá no fundo aquela cobertura que parece um ginásio, é um sarcófago que está aprisionando a radiação da usina, impedindo que ela saia e contamine, né, quem está por fora, ali próximo na região. E ali na frente tem as placas solares colocadas ao lado, gerando energia elétrica a partir da energia solar. A reportagem sobre essa usina solar em Chernobyl está no link aqui que eu coloquei em anexo no slide.
Outro caso, Brasil. Caso famoso brasileiro, caso do Césio 137. Acidente acontecido na cidade de Goiânia, também há mais de 30 anos, lá em 1987. Esse acidente no Brasil é considerado hoje o maior acidente nuclear ocorrido fora de uma usina, porque Chernobyl e Fukushima ocorreram em usinas nucleares. Então, acidentes que ocorreram fora de usina com radiação, o caso do Césio 137 é um dos maiores do mundo também. Aí tem uma reportagem sobre isso, super interessante. Quem fica curioso, vai lá dar uma lidinha. É bem interessante esse caso do Césio, porque envolveu contaminação, envolveu contato direto. As pessoas pegaram, encontrou um material de um equipamento velho de radioterapia, um sal de césio, o cloreto de césio. Ele brilhava no escuro, então era muito bonito, eram 20 gramas apenas, em torno de 20 gramas. Então a cidade foi distribuindo esse pozinho, que é um pó que brilhava, chegaram a comer esse pó, tocar esse pó. Aí esse caso não é irradiação, é um caso de contaminação, porque a pessoa pegou no material radioativo, pegou e ficou nela, ela passou a emitir a radiação porque ela estava com a fonte de emissão no próprio corpo. Então, caso de contaminação. E outro caso famoso e mais recente, esse até todos lembrarão provavelmente, foi o caso de 2011, no Japão, usina de Fukushima, ocasionado por um maremoto que gerou um tsunami e atingiu a usina nuclear de Fukushima. Causou um acidente de grandes proporções, que fez até os cientistas dizerem o seguinte: não existe acidente nuclear local, todos são planetários, porque a radiação medida em cidades que estavam a centenas de quilômetros de Fukushima foi alcançada por radiação. Então, mesmo cidades muito longe, mas muito distantes de Fukushima, sentindo os efeitos radioativos desse acidente, devido à ação de chuvas e ventos que vão levando a radiação e a própria explosão em si, que acaba projetando a radiação de modo rápido. Então, tem um alcance muito significativo. Assim como o caso de Chernobyl, esse acidente em Fukushima também alcançou o maior nível na escala de acidentes nucleares, nível 7, sendo o segundo maior acidente do mundo em usinas nucleares. Só perde para Chernobyl, que é o caso mais famoso. Queridos, para finalizar nossa aula de hoje, radioatividade é um conteúdo que tem sido empregado, a radiação gerada por nuclídeos tem grande aplicabilidade, área da medicina, área da agricultura, área da arqueologia, para fazer datação com carbono 14, vem de onde? Radioatividade, indústria de modo geral, usinas de energia. Então, usar radiação hoje em dia é uma coisa presente em vários setores da economia e por isso é um assunto de grande relevância e por isso tem sido extensivamente cobrados também em provas. Beleza? Bom, fecho aqui minha aula de hoje com vocês sobre radioatividade. Espero que tenham compreendido alguns conceitos, que tenham entendido o conteúdo de modo prático, simples e leve. E aguardo vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima semana. Um grande abraço a todos e até breve.